Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Samara. Nós estamos começando agora a nossa videoaula do componente curricular de História do 7º ano. Nosso objeto de conhecimento dessa aula vai ser a colonização da América. É importante que você tenha assistido aí a videoaula passada sobre a formação dos Estados Nacionais e o absolutismo, para que você entenda como foi que ocorreu, né, o surgimento dessas grandes nações e a corrida pela colonização de novas regiões para obtenção de matéria-prima e metais preciosos, porque foi dessa maneira que os europeus chegaram à América e a partir daí colonizaram esse continente. Então, a colonização da América, ela se deu de forma heterogênea, ou seja, cada região ela foi conquistada por uma nação diferente. Então, a América Espanhola, por exemplo, ela foi colonizada pela Espanha, a América Inglesa colonizada pela Inglaterra, a América Francesa colonizada pela França e a América Portuguesa colonizada por Portugal. Então, no século XVI e XVII, deu início aí essa corrida pela ocupação e colonização das Américas. Lembrando que foi nesse mesmo século que os estados nacionais se formaram, né, se desenvolveram e evoluíram de forma que pudessem, então, estar conquistando essas regiões. Nesse mesmo período, né, só para efeito de informação, né, os muçulmanos conquistaram a região do Mediterrâneo e impediram os países da Península Ibérica de comercializar por essas rotas. Assim, tanto Portugal quanto Espanha foram obrigados a buscar novas rotas pelo Atlântico para chegar às Índias, que era a sua principal rota de comércio. Dessa maneira, eles descobriram aí, conquistaram várias rotas comerciais pela África, né, no oeste da África, e até que chegaram então nas Índias. Um pouco mais tarde, eles se lançam ainda mais distante no Oceano Atlântico e chegam ao continente americano. Então vamos entender o que significa o termo colonização. Então, a definição desse termo é a ocupação e o povoamento das terras americanas conquistadas pelos europeus, que impuseram seus costumes, línguas, religião, cultura aos povos colonizados. É bom lembrar que os ameríndios que viviam nessas regiões, eles já tinham os seus costumes, já tinham a sua cultura, a sua língua e a sua religião própria. Quando os europeus chegaram às Américas, eles passaram a impor a sua cultura, a cultura antropocêntrica, tá? Ou seja, a cultura europeia diante da cultura que aqui existia. Então, eles acreditavam que a cultura deles, né, é que devia prevalecer nessa região. Então, dessa maneira, eles vão impor aí sobre os ameríndios. Quem são os ameríndios? Os astecas, os incas e os maias, e aqui no Brasil, os indígenas. Então, quando eles chegam, eles impõem a cultura, a religião deles, a língua, tá, sobre esses povos que aqui viviam. É importante lembrar também que, ao chegar nas Américas, eles trouxeram consigo também uma infinidade de doenças que as tribos, né, que viviam aqui desconheciam. Então, eles não tinham um sistema imunológico, né, preparado para esse tanto de micro-organismos que vieram com os brancos. Dessa maneira, muitas tribos foram dizimadas porque não suportaram, tá, as novas doenças que surgiram. Quem é colônia? Colônia é a região conquistada e a metrópole é a região que conquistou, ou seja, a nação que conquistou o colonizado.
eu estou colocando esses termos porque nós vamos falar muito em colonização, em colônia e metrópole. Então, vocês já estão sabendo que colônia é a região que foi conquistada e metrópole é a nação que conquistou a colônia. Para começar falando por regiões, nós vamos falar sobre a colonização espanhola. Então, a Espanha, logo que conquistou essa região, que se efetivou nesse espaço, ela dividiu as partes da América que ela havia conquistado em vices-reinos e capitanias gerais. E a administração da colônia, ela cabia aos vices-reis e aos capitães gerais. E esses eram nomeados pelo rei e tinham o poder de cobrar impostos, tá? De decidir as questões administrativas dentro desses vices-reinos e das capitanias gerais. Existia também os cabildos. Os cabildos, eles eram os responsáveis pela administração das vilas e dos povoados, tá? E a sociedade colonial espanhola, ela foi também dividida, ou seja, fragmentada. Existiam os chapetones, que eram os espanhóis nascidos no reino e ocupavam cargos políticos. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos nas Américas, mas esses não tinham direitos políticos, apesar de serem ricos proprietários de terras. Os índios, negros e mestiços, que era a maior parte da população, mas eles eram excluídos da sociedade. Eles não podiam exercer cargo público e também não podiam ser proprietários de terra. A economia colonial espanhola, ela era baseada na exploração da mão de obra indígena e ela tinha duas formas, a mita e a encomenda. A mita, ele era o trabalho obrigatório dos nativos para os espanhóis, então os nativos eles não tinham outra alternativa e desenvolviam a mita por obrigação. A encomenda, ela era a troca do trabalho indígena pela cristianização, ou seja, pela catequização desses índios. Lembrando que os indígenas eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses, a maioria deles relacionados à natureza. E então os europeus eles vão impor a religião deles, que é o cristianismo, através da catequização. Então a encomenda ela era a troca do trabalho indígena pela catequização ou a cristianização. É importante nós lembrarmos que no século XVI, com essa corrida colonialista, a Espanha se torna a mais rica das nações europeias. Mas ela conseguiu acumular muitos metais preciosos, porém, ela vai deixar de lado as outras atividades produtivas. Com isso, ela vai perder espaço para a Inglaterra, e que vai enriquecer, e a Espanha vai então se tornar uma nação decadente. Ainda no século XVI, nós vamos ter também a colonização da América inglesa. Tá? Os ingleses eles chegam ao leste do continente americano, norte-americano, e ali eles vão formar 13 colônias. Essas 13 colônias vão ficar na costa do Atlântico, tá? Onde hoje é o atual Estados Unidos. E a colonização dos ingleses, ela foi feita por protestantes, que também eram chamados de puritanos, que vinham da Inglaterra fugindo das perseguições religiosas e políticas na Inglaterra. Lembrando que, mais ou menos nesse período, houve a reforma religiosa, e com isso, muitos protestantes ingleses, eles foram perseguidos, tanto pela Igreja Católica, quanto pelos reis, tá? Principalmente na Inglaterra,
porque Henrique VIII, ele cria a nova religião na Inglaterra, o anglicanismo, e aí ele começa, então, a perseguir os protestantes. Com isso, eles vêm para a América, né, tentando uma nova vida e também fugindo dessas perseguições religiosas e políticas. Nessa região da América do Norte, o clima, as condições climáticas são bem atípicas, então são diferentes de uma região para outra. Desse modo, foi desenvolvido dois tipos de colonização. Colonização por povoamento, que ela foi baseada, que foi uma colonização que ocorreu no centro-norte. Ela era baseada na mão de obra livre, tá? E essa mão de obra era na base familiar assalariada. Ela foi baseada no intenso comércio com a África, a antiga América do Norte, que né, fez, no caso, o comércio triangular, e também na produção para o mercado interno. Então, eles produziam para abastecer a região interna, não para exportar, não para vender para outros países. Então, eles focaram na produção interna, no comércio com a África, Antilha e com a América do Norte. Era baseado na mão de obra livre e assalariada. E também foi devido à colônia de exploração. Essa colônia de exploração, diferente da colônia de povoamento, ela se organizou na região sul dos Estados Unidos. E a base dela foi o plantation, né? Ela era baseada no plantation. Então, a mão de obra nessa região ela era escrava, tá? O escravista. A produção de produtos era o algodão, era uma monocultura, eles produziam apenas algodão. Produziam para abastecer o mercado externo, ou seja, para exportar os produtos, e também existia grandes proprietários de latifúndio. Então, existiam muitos latifundiários, esses latifundiários produziam algodão, e na maioria das vezes essa produção ela era voltada para o mercado externo e não interno. Dessa maneira, o abastecimento dessa região ele ficou escasso, tá? E eles necessitavam de estar importando da região norte dos Estados Unidos. Tá? Dessa forma, essas duas regiões elas cresceram e se desenvolveram de forma diferentes. A região norte teve um desenvolvimento mais acentuado, enquanto que na região sul não. Já a colonização francesa, ela ocorreu com menos intensidade, tá? Ela foi mais tímida. Na América do Norte, a França ela conquista o Canadá e funda a cidade de Quebec, Lausanne, que hoje a Louisiana ela faz parte dos Estados Unidos. Depois a gente vai entender por quê. Na América Central, ela conquista o Haiti e na América do Sul a Guiana Francesa. Alguns historiadores até costumam dizer que a Guiana Francesa é a França, né, é o país desenvolvido na América Latina, né? É a França na América Latina. Aqui no Brasil, a França ela conquista e funda a França Antártica, que é o atual Rio de Janeiro hoje, e a França Equinocial, que é o atual Maranhão. Posteriormente, tá, Portugal ele manda expedições para o Brasil e expulsa aí os franceses dessas terras. Já no século XVIII, a França ela perde o Canadá para a Inglaterra, porque ela vai entrar em confronto com a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, e ela vai perder a região do Canadá para a Inglaterra. E aí, depois disso, ela vende também a Louisiana, tá, para os Estados Unidos. Por isso, hoje, a Louisiana ela faz parte dos Estados Unidos. A colonização portuguesa, eu fiz aqui uma linha de tempo para a gente entender um pouco melhor. Tá? Ela ocorreu com o descobrimento do Brasil em 1500, tá?
E aí, essa colonização, ela vai ser dividida em 2 períodos, assim, né, os primórdios dessa colonização. Nós vamos ter de 1500 a 1530, o período pré-colonial, né, que é do descobrimento até o início da colonização de fato. Tá? Então, o Portugal, ela demora aí 30 anos para colonizar de fato o Brasil, é por isso que a França vem, invade e começa também a colonizar a parte do Brasil. Por quê? Porque Portugal não demonstrava interesse por essas terras, tá certo? Então, a partir de 1530 até 1822 é que nós vamos ter o início da colonização do Brasil. E essa colonização ela vai ser pautada aí no extrativismo, principalmente do pau-brasil. Então, por que Portugal ele não tinha interesse? Né? Então, ele demorou 30 anos para colonizar o Brasil, porque ele não tinha interesse. E quais eram as razões desse interesse? Bom, primeiramente, as razões é porque o Brasil não oferecia de imediato metais preciosos, como ouro e prata. Então, eles chegam pelo Atlântico, colonizam ali o leste do Brasil, né, a região ali litorânea, e aí eles percebem que aquela região ela não dispunha de ouro e prata, que era o principal interesse de Portugal. E o segundo ponto é que para Portugal, ele tinha maior interesse no comércio com as Índias do que colonizar o Brasil. Então, para ele, era mais interessante permanecer com o comércio com as Índias Orientais do que colonizar essa região. Desse modo, de 1500 a 1530, Portugal ele enviou apenas algumas expedições para o Brasil. Tá? A primeira expedição ela foi chamada de Expedição Exploradora. Que essa expedição ela tinha o objetivo de explorar e reconhecer o nosso litoral, procurando metais preciosos. Então, foi dessa maneira que eles diagnosticaram que essa região não tinha metais preciosos, e aí eles passaram um tempão sem enviar expedições, porque eles não tinham interesse, era terra pobre, não era interessante gastar com expedições em uma região que não tinha metais preciosos. Depois, posteriormente, Portugal manda uma nova expedição, e essa expedição passou a ser chamada de guarda-costas. E essa tinha o objetivo de proteger e defender o litoral contra os franceses. Aí, como ele passa o maior tempão sem vir para o Brasil, o que acontece? Os franceses demonstram interesse por essa região, em conquistar essa região. Aí, Portugal envia mais uma expedição, e essa expedição ela tinha o objetivo de defender o litoral brasileiro dos franceses. E a última expedição, nesse período de 500 a 530, foi a expedição colonizadora. E essa já tinha, e essa sim, tinha o objetivo de colonizar o Brasil e descobrir as riquezas e expulsar também os franceses, que estavam ali e querendo, né, sugar um pouquinho as terras brasileiras. A partir daí, a partir dessa expedição colonizadora, é que vai surgir a primeira vila. E essa vila vai ser chamada de Vila São Vicente. E qual era a atividade econômica no Brasil pré-colonial? Então, ela era baseada no extrativismo, e o principal produto era o pau-brasil, produto de extração. O pau-brasil, a origem do nome dele é indígena, tá? Vem da língua tupi, significa Ibirapitanga. Ibirá significa pau e pitanga vermelho, então pau vermelho. Depois passou a ser chamado de pau-brasil. O nome científico significa Caesalpinia equinata. Tá? E o trabalho de corte e transporte da madeira, ele era todo realizado pelos indígenas e em troca de objetos sem valor, como quinquilharias, canivetes, pente e espelhos. Os indígenas não conheciam esses tipos de materiais, e aí eles ficavam encantados quando recebia como pagamento alguma quinquilharia dessa. Então, eles faziam todo esse corte e o transporte dessa madeira em troca desses objetos sem valor. Tá? E a exploração do pau-brasil, ele foi um monopólio da coroa portuguesa. Então, foi algo exclusivo
da coroa em relação ao Brasil. E as feitorias, gente, eram os locais onde eles armazenavam essas madeiras. Esses locais, geralmente, eles eram bastante protegidos, eram fortificados, porque essa madeira tinha muito valor. Então, era uma região muito fortificada e segura. Então, os indígenas, eles cortavam a madeira e transportavam para as feitorias. Das feitorias é que essas madeiras eram encaminhadas à metrópole. Essa atividade de extração do pau-brasil, ela era uma atividade nômade e predatória. Por que nômade? Porque eles não se fixavam em um dado lugar. Eles, como viviam da exploração, quando o produto ficava escasso, eles se esgotava, eles tinham que procurar outras regiões. Então, essa atividade, ela recebeu o nome de nômade, porque eles não se fixavam. Quando o pau-brasil se esgotava em uma região, eles buscavam uma nova região. E foi predatória por quê? Porque eles só extraíram, eles não replantavam o pau-brasil, eles apenas extraíam de forma destrutiva, não havia um replantio dessa madeira. Então, somente tinha o desejo de explorar. Portanto, essa atividade recebeu esse nome, atividade econômica nômade e predatória. A utilidade do pau-brasil, tá? Ela aconteceu para fazer corantes vermelhos. Esses corantes eram utilizados em tecidos e também na fabricação de móveis e navios. Então, o pau-brasil ele foi muito utilizado para tingir roupa e também para construir móveis e navios. Tá? Devido a essa atividade nômade, demorou-se formar aí locais, vilas ou setores de povoamentos nessa região, porque como eles se deslocavam constantemente, então Portugal não tinha interesse de montar aí bases de povoamento. Então, só falando um pouquinho mais do pau-brasil, é uma madeira que foi empregada, que hoje é empregada na confecção de arco de violino, mas em momentos anteriores aí da nossa história, ele também foi utilizado na construção civil e também na construção naval. Ele floresce a partir do mês de setembro, prolongando até meados de outubro. Então, esse período é o período que a árvore do pau-brasil dá flor, e o fruto, ele acontece nos meses de novembro e janeiro, tá? É uma linda árvore, é muito linda as flores do pau-brasil e é uma ótima árvore para se fazer paisagismo, para colocar em praças, em canteiros, porque fica muito lindo nesse período de floração. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Terminamos aí a nossa aula sobre a colonização da América. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos no WhatsApp. Um grande abraço, fiquem com Deus.